Salve rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo neste canal. E hoje eu vou abordar um tema que eu queria abordar já tem muito tempo e eu nunca criei esse vídeo, que é a minha experiência com o uso de cannabis. Aproveitando que eu tô dando uma voltinha aqui com essas feras no parque, e vamos lá falar sobre a minha experiência que eu tive com o uso de cannabis e começar desde o início, onde eu tinha por volta de 13, 14 anos. Foi quando eu experimentei a primeira vez, dei o primeiro tapinha, aquele tapinha na pantera, só um, e foi suficiente para me deixar já no estado de confusão mental, né? Aquela coisa, aquela explosão de adrenalina, serotonina e muitas coisas mais que é proporcionada. Enfim, não dei continuidade porque eu não via isso com relevância na minha vida, mas posteriormente, em casos esporádicos, eu acabei entrando em contato novamente com a cannabis. E lá para os 15, 16 anos que eu comecei mesmo a ter o uso recreativo, né? Com 13, 14 foi mais uma experimentação e com 15, 16 aí já foi um uso mais recreativo. Tanto recreativo quanto espiritual. Medicinal não era, né? São coisas completamente diferentes, porque o uso da cannabis ele tem vários aspectos, seja ele recreativo, seja ele medicinal, ou seja ele espiritual. Então, no meu caso, era o uso recreativo e espiritual, porque com 15, 16 eu comecei a ter uma certa crise de identidade, começar a questionar várias coisas e começar a pesquisar muito sobre o mundo em si, sobre religião e tudo mais. E eu entrei nesse hiperfoco. Ah, e, bom, era de certa forma espiritual também, porque eu tinha contato muito, muito agradável com natureza. Eu gostava de ir em cachoeira, eu sempre gostei muito de natureza, a biologia, né, das plantas, dos animais. Eu sempre gostei muito. E estava relacionado a uma criação, né? Então, querendo ou não, quando eu fazia o uso, eu usava para recreação e para o uso não, medicinal não, uso espiritual, né? Eu escutava muito reggae também, então eu entrava num estado de devoção à criação, né, divina muito grande. E pesquisava muito, mas, bom, esse é o início. E esse início teve várias amizades, né? As amizades, elas sempre estão ali. Ah, na questão da socialização, você tá ali, você conhece pessoas que fumam também, que se identificam com muitas coisas. Mas, infelizmente, né, eu não tive contatos com pessoas que tinham o mesmo propósito que eu, que era a questão de obter conhecimento, aquela crise existencial que você tem durante a adolescência, muitos na adolescência, muitos na fase adulta já, e, lógico, alguns casos na infância, né? Pessoas, pessoas, como se diz, mais precoces ali, né? No entendimento da vida. Mas, enfim, ah, essa questão de ter essas amizades era mais no uso recreativo. E eu não posso dizer que essas pessoas
me agregaram muito, sabe? Eu acho que eu agreguei mais na vida delas do que elas na minha. Porque a galera só queria fumar, zaralhar, curtir e tudo mais, né? Aquelas coisas mais supérfluas. Eu não, eu fumava, mas eu tinha uma, uma certa curiosidade, então eu estudava muito. Eu nunca fui muito ligado na escola, nunca gostei de fazer tarefas, nunca gostei de ser obrigado a fazer trabalhos e tudo mais. E eu gostava mesmo era de pesquisar na internet, né? No início lá, ah, eu tô com 29, então eu tinha meus 15, 16, então a internet ela não era tão, tão assim, né? Não era todo mundo que tinha esse acesso fácil, porque eu venho da periferia e tudo mais. Lógico que é os mais a galera que tinha mais condição já tinha um acesso fácil à internet, a celulares, computadores. E eu tive, entre aspas, né, tudo que eu podia de pegar um livro de filosofia, Platão, Sócrates, Aristóteles, ah, e pesquisar coisas ah, que fazem sentido, eu fazia, tá? Então isso me agregou muito, porque não foi só um uso para zoar, né? Mas enfim, tudo que é às vezes prazeroso também acaba que cobra um preço. E como eu comecei novo, vamos falar de uso da maconha na formação do cérebro. O cérebro da criança, do adolescente, ele cria uma maturidade, uma disciplina e ele vai fazendo muito mais conexões neurais importantes para o fortalecimento e tudo mais do cérebro até os 21, se eu não me engano, 20, 20 e poucos anos. Então não é muito legal você ficar sobrecarregando o seu cérebro, porque a maconha ela te dá essa euforia, né? É um psicoativo, ele mexe com o seu cérebro, ele dá uma sensação de prazer, de uma, uma sensação sensorial muito forte, né? Então você sente cheiros mais fortes, você às vezes enxerga mais, você sente sabores. Então são várias sensações sensoriais exploradas ali, não exatamente ao máximo, mas elevando muito essas sensações. Então, se você fizer um uso crônico da maconha e, por exemplo, você está acostumado a comer um alimento que você sente prazer, aí você começa a fazer o uso da maconha, esse alimento ele vai ter um sabor muito melhor, ele vai te trazer uma sensação de prazer muito maior, só que durante o uso, durante aquele êxtase do uso, certo? Pode levar horas ou até um dia, não sei ao certo a duração, varia de pessoa para pessoa, mas enfim, traz essas questões, né, que mais, te deixa mais disposto, mas tem um preço, porque na mesma hora que vai lá em cima, uma hora tá lá embaixo. E você precisa sentir aquela sensação de novo. Você vai em lugares, você vai dar uma volta no parque, você fuma maconha, você aprecia tudo mais, sente o sol na pele, a brisa, né? A paisagem, o verde fica mais vívido. Mas sem ela, você vai sentir falta de alguma coisa, né? E você tem que trabalhar o seu cérebro para não deixar isso te abalar, porque pode te trazer problemas futuros. Bom, tava tudo às mil maravilhas, tava
fazendo uso, só que com as minhas crises existenciais eu comecei a tomar um pouco de consciência e ver que a galera ao meu redor, ela não estava contribuindo muito assim para o meu crescimento espiritual, meu crescimento moral ou algo do tipo. Ah, Era uma galera que tava só ali zaralhando, sabe? Não queria crescer na vida, não queria nada com nada, era só prazer por prazer. E os caras, né? Amizade com os caras só queriam zaralhar, fumar, beber, né? Mulheres. E eu já tinha essa consciência que o mundo vai muito além disso. Ah, e um dia conversando com um parceiro, né, dessas épocas aí, ele me falou, pô, Marcelo, eu até queria parar, mas eu não consigo. E eu tô num estágio, os caras que começou comigo, saca? Só que os caras estavam indo num nível muito mais avançado. E eu tava, tipo, mantendo ali o equilíbrio, de certa forma. Aí o cara chegou em mim e falou, o parceiro falou, ó, pra comer, pra sentir fome, eu tenho que fumar. Pra dormir, eu tenho que fumar. Pra acordar e sentir vontade de levantar da cama e tudo mais, pra fazer as coisas, eu tenho que fumar. Aí quando ele falou, meu amigo, que pra transar ele precisava fumar, porque senão ele não animava, porra, aí martelou minha mente cabuloso, velho. Porque eu pensei, pô, se eu chegar nesse nível, né, que é uma coisa prazerosa, assim, de ter uma relação com, com a mulher, né, no caso, e eu precisar de um Tadala natural, que no caso dele era maconha, pô, aí me abalou, né, velho? Porque até quando ele falou pra comer, pra dormir, beleza, mas quando falou que pra transar, eu falei, velho, se eu chegar nesse nível, aí, não, eu não quero isso pra minha vida jamais. Bom, brincadeiras à parte, né? Isso aí realmente foi uma coisa que eu levo pra minha vida. Eu sempre dou esse conselho quando eu vejo a galera mais nova fumando. Falei, velho, eu tinha uma amiga assim e tal. Eu conto essa história, né? Mas realmente tem muitas pessoas que não vão falar, mas ele foi sincero comigo. Que ele precisava até pra se relacionar com mulheres. Aí eu, pô, beleza. Ah, Aí tem essa questão. Você vai fumar para dormir. Aí eu quero abordar outra coisa, rapaziada, que é maconha, ela, ela é uma espécie de planta que é a cannabis, né? Cannabis. Maconha é um termo popular, mas existem várias espécies de cannabis. Tem cannabis sativa, cannabis índica e tem as híbridas. Tem umas com THC mais forte, umas com THC menos forte, tem umas com sabor de limão, com sabor de chocolate. Então o povo faz muita coisa, né? Não é só a maconha. E tem um prensadão que o cara pega a flor e mistura com um monte de folha, um monte de sujeira. Às vezes vem bicho, barata, percevejo, tudo junto. E os caras prensam. E essa prensa da maconha, ela dá um bolor, né? Que é fungo. Então, muito tempo na minha vida eu fumei maconha com fungo. E eu tava sempre com a rinite alérgica atacada, sinusite. E eu não sabia o que que era. Depois pesquisando e, e, e tudo mais, eu, eu vi que realmente não compensa e não fazia sentido para minha vida, porque isso me atrapalhava muito. Eu vivia gripado, com o nariz ruim, por estar fumando mofo, né? E esse mofo, ele acaba com você. Então, fumar já não se torna algo bom, né? E quando prensa, é, são, são micro-organismos biológicos ali da planta que eles morrem e os fungos tomam de conta e liberam substância chamada amônia. E eu falava com isso com os caras, e os caras, tipo, porra, cagava,
saca? Como se eu fosse maluco e tudo mais. Eu fui me afastando justamente por isso. A galera não se interessa por nada, saca? E, bom, aí você fuma amônia e quando eu descobri isso, eu até comecei a separar. Chegava um colega com prensado e falava, pô, esse aqui tá com cheirão. Só que era cheiro de amônia, é cheiro de planta morta, em decomposição. Então não é legal. A maconha ela é para ter um cheiro mais cítrico, mais agradável. No caso, a flor é cultivada, a, a flor, né, extraída e feito todo o processo, né, de secagem e tudo mais, para não dar fungo. Ah, e tem uma diferença, rapaziada, que é a flor tem o princípio ativo do THC. A folha, não. Se eu quiser andar com 1 quilo de folha no meu bolso, eu não vou para cadeia, porque o que dá cadeia é ter o princípio ativo do THC. Inclusive, se a polícia me parar e eu tiver com semente, não vou falar isso, né? Porque realmente as coisas mudam e eu posso estar falando abobrinha. Mas a folha, ela não tem THC, o que configura o crime, né? É justamente o THC que está na flor, não está na folha, ou não está no caule. Então, quando você pega um prensadão e vem um pedaço de folha, vem um pedaço de galho, é porque tinha uma fração mínima ali da flor que foi misturado e prensado junto a, com a flor, né? Que é o que interessa, que dá o princípio ativo. Já que eu dei uma certa palestrinha aí sobre. E, inclusive, isso é um tema que eu não vejo sendo abordado muito, né? Que é a questão do fungo, do tipo de maconha. Ah, e detalhe, esqueci de falar, na questão do uso terapêutico. Porque o prensadão, ele não vai ser uma terapia na sua vida, ele vai estragar, né, o seu pulmão, suas vias nasais, por ter fungo, por ter barata no meio, por ter folha. E, bom, você lembra que eu falei sobre a cannabis sativa, a cannabis índica, que tem várias, né? A cannabis sativa, para vocês terem uma ideia, ela tem um princípio ativo que deixa você mais desperto, mais ligado, né? Se você fumar de manhã cedo, você vai ter uma energia do caramba para você passar o seu dia, né? Ah, vai inibir a fome, não vai te dar fome e não vai te dar sono. A cannabis sativa, ela tem esse princípio ativo que te deixa mais desperto, inibe a fome, te dá mais disposição. Então, se você for fumar uma sativa para dormir, não vai ser legal. Eu já tinha essa consciência, eu falava para os cara, pô, não tava nem aí, velho, eles não querem saber. E a cannabis índica, ela tem um princípio ativo diferente, ela te deixa com fome, ela te dá sono e você vai dormir melhor. Bom, rapaziada, eu mudei de cenário porque o celular sobrecarregou a temperatura, tava no sol, já era de se esperar. E agora eu tô dentro do carro porque os vizinhos fazem muito barulho, carro de som passando toda hora. E vamos lá. Eu tive muitas idas e vindas no uso da cannabis. Primeiro com 13, 14, depois 15, 16, que eu comecei a, né, ter um contato maior. E com 18 me bateu a crise da responsabilidade. Então, ah, eu saí de certos grupos porque eu via que não somavam muito no meu crescimento pessoal. E comecei a trabalhar bastante, corri atrás dos estudos. Eu tive os estudos prejudicados por alguns fatores. Ah, Mas, enfim, com 18 eu dei uma parada assim, sabe? Tive uma desilusão com amizades e tudo mais, e eu falei que aquilo não era para mim. Então, parei, né? Aí, vez ou outra eu voltava, mas nada muito substancial. Então, parei durante alguns anos e sei lá, pós-pandemia, digamos assim, com o boom da internet
e tudo mais, eu comecei a ter diversas ideias, né, de criação de conteúdo e tudo mais. Praticamente nada vingou, né? Mas eu entrei num estado de êxtase. Acho que muita gente entrou, muita gente criou muito conteúdo, alguns viraram, né? Muito poucos. Muitos criaram muito conteúdo, mas não foi para frente. Eu criei alguns conteúdos, tive algumas ideias, e eu estava num estado de euforia, de que eu precisava ganhar dinheiro com digital e tudo mais, e, e eu voltei a fumar, porque na minha cabeça, o uso de cannabis me dava uma criatividade maior, né? O famoso cigarrinho de artista. E com isso, voltei a fumar e eu já comecei a ter acesso a, por exemplo, maconhas mais seletas, né? No caso, maconhas mais naturais, sem ser o prensado. Eu já comecei a fumar flor e tudo mais. Eu me sentia o cara, né? O criador, né? E que tudo ia dar certo e que as coisas iriam conspirar ao meu favor. E, querendo ou não, foi uma experiência muito bacana, é, de criatividade e tudo mais. Criei muita coisa, não foi para frente porque, infelizmente, nem todo mundo que tem boas ideias, não estou dizendo que as minhas fossem boas, mas a minha intenção era nobre. Acho que faltou mais grana, né, para ter investido. Tinha várias ideias, no início mesmo, queria fazer podcast e tudo mais, só que estava muito no início, né? Muitas ideias que eu tinha estavam à frente do meu ciclo social, talvez, e essas ideias não viravam porque precisava de pessoas, e normalmente eu não conseguia convencer as pessoas mais próximas que eu tinha ali, né, na minha, no meu vínculo social. E eu acabei tentando fazer algumas coisas sozinhos, mas realmente eu descobri que sozinho você não faz nada. Você precisa de ajuda de outras pessoas. Dinheiro é importante e minha condição financeira nunca foi lá essas coisas. É, Bom, aí eu comecei a ter acesso, né, a maconhas mais limpas, né, com flores. Só que isso demanda dinheiro. E eu vi que ali por mês eu estava gastando uma quantidade grande de dinheiro para uso recreativo, né? E, bom, querendo ou não, não estava dando tanto retorno. Ah, e, bom, depois eu meio que dei uma. Só que aí eu comecei a usar bastante, né? Eu me sentia livre no mundo, assim, sabe? O mundo era meu e, e toda a energia que eu tava colocando ali era muita energia, muita mesmo. Que era o boom da internet e tudo mais. Pós-pandemia, tava todo mundo criando conteúdo e eu comecei a criar um pouco, né? Tentando dar um hype, né? Mas acabou que, né? Eu comecei a me perder também, porque eu comecei a forçar e começar a querer fazer coisas que estavam em alta. E às vezes as coisas que estavam em alta não necessariamente são coisas que, não sei, são coisas meio que vergonha alheia, sabe? Você vai fazendo umas paradas assim, que é pro algoritmo dar uma girada, e olhando pro passado, vendo uns vídeos que eu fazia, umas fotos que eu tirava, falando, nossa, meu Deus, que vergonha alheia, velho. Mas enfim, teve esse tempo aí, mas eu nunca desisti, eu sempre tô criando alguma coisinha, tenho várias ideias, eu gosto de ter ideias, né? Eu gosto muito de filosofia, filosofar sobre a vida, né? Ter uma opinião política, nada exagerado, mas, bom, depois desse boom eu percebi que, pô, realmente eu não preciso da substância, da cannabis, para eu ter essa floração da criatividade, né? Eu coloquei essa disciplina
de me manter criativo sem ter que usar. Foi quando eu parei, porque também eu estava gastando muito e eu já estava com 25, 26 anos, ah, e nada estava me dando retorno. E o tempo eu sentia que estava acabando e eu precisava fazer as coisas virarem, trabalhar, ganhar dinheiro, me estabilizar. E eu vi que aquilo ele não estava trazendo retorno e novamente vinham pessoas que não colaboravam com o meu crescimento pessoal e estava ali só pelo uso recreativo, de zoar e tudo mais. E eu percebi também que, eh, como eu estava nessa pressão de ser alguém, de ter alguma coisa, de me estabilizar, eu comecei a me sentir ruim, sabe? Comecei a ficar muito estressado. Ah, às vezes eu fumava para relaxar, eu não relaxava, né? E eu sentia raiva, ah, mas era mais pelo estado, né? Pela pressão. E se você não tem isso na sua vida, é um fator a menos, assim, para você se preocupar, né? No meu já era um fator grande de preocupação. Ah, aí então eu resolvi parar. Eu parei de vez, né? Que aí eu já estava com a maturidade, assim, muito além, do que eu estava quando eu parei com 18. E eu vi que realmente estava me atrapalhando financeiramente, que eu não precisava de nada para ajudar na minha criatividade e que realmente eu precisava suar, ralar, trabalhar bastante para conquistar as minhas coisas. Ah, e, bom, dito tudo isso, eh, tem algumas alternativas que você pode usar caso você queira o uso medicinal, porque tem muita gente que fala que precisa do uso para medicinal, porque se sente bem. E tudo bem, só que igual eu te falei, se você fumar uma índica, quando você acorda, você não vai ter disposição. Se você fumar uma sativa antes de dormir, você não vai dormir direito, não vai ter uma qualidade de sono muito boa. Então, você vai atrapalhar, vai te estressar. Você vai estar gastando dinheiro, caso, igual eu, sou da quebrada, galera do meu ciclo social, tipo, tem menos aquisição financeira. Então, você vai ficar gastando dinheiro, velho. Então, foca em trabalhar, em fazer investimentos, criar um produto, vender alguma coisa, vai trabalhar, pô, entende? Então não fica no mundo das ideias, é isso, né? Não ficar só no mundo das ideias, porque às vezes eu percebo que a maconha me deixava muito no mundo das ideias. Ah, e tem essa galera também que fica muito no mundo das ideias, que vai enriquecer, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. E eu, tipo assim, fico na minha, né? Porque eu não vou tirar aquele êxtase do cara, né? Mas você precisa trabalhar, você precisa se capitalizar e correr atrás, né? Fazer as amizades corretas. Enfim, se você quer utilizar pelo uso medicinal, vamos falar do uso medicinal da maconha, que é os óleos, né? Tem o CBD, tem diversas outras siglas também que, que são da extração lá do óleo da maconha, né? Que ajuda com dores, com como é que fala? Bom, diversas outras doenças que mexem com a, a questão motora da pessoa, né? Aquela pessoa que tem, sei lá, não sei se é Parkinson, que dá uma tremida, né? Tem uns óleos específicos. Você pode procurar ajuda com um profissional para estar utilizando esses óleos, porque o prensadão de quebrada, ele não é medicinal, tá? Isso eu posso afirmar com certeza e você deve parar. Ah, então, e já que aqui não é legalizado, né, não tem coffee shop nem nada, você não vai ter acesso fácil ao que você quer e o que você precisa para se tratar medicinalmente. Então, mas tem os CBDs, busca ajuda psiquiátrica e tudo mais, que eles vão te indicar caso você precise fazer utilização, né, para ansiedade, para sei lá o quê, né? Então, essa é a minha dica. Espero que tenha contribuído com alguma coisa na vida de vocês.
se você está usando. Se você conhece alguém que usa, manda esse vídeo para a pessoa, tá? Eu não estou falando para você parar, mas sim para você se conscientizar e ver se isso realmente agrega na sua vida da forma que você pensa que agrega. E deixa o like para o vídeo espalhar, tenta compartilhar. Posteriormente aí, talvez eu poste mais algum vídeo relevante. Bom, e é isso, tamo junto, valeu!